Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Em visita ao Brasil, o ativista indiano Kailash Satyarthi, ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2014, destacou o papel dos programas sociais no combate ao trabalho infantil no país. A presidente Dilma Rousseff afirmou recentemente que pretende manter esses programas, mas que o governo deve fazer uma avaliação de todos para corrigir eventuais distorções. Apesar do compromisso do governo em manter o investimento na área social, no ano passado, houve uma redução significativa de recursos em pelo menos 7 dessas iniciativas, como no Pronatec, Farmácia Popular e na aquisição de alimentos. É sobre isso que eu converso agora com os deputados Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, e Caio Nárcio, do PSDB de Minas Gerais. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é uma produção da Rádio Câmara e da TV Câmara. Obrigada pela presença aqui no estúdio, deputados. Gostaria de iniciar perguntando para o deputado Paulo Pimenta como manter, esses recursos durante essa crise econômica e qual a expectativa do senhor dessa avaliação que, inclusive, foi defendida também pelo ministro do Planejamento, Valdir Simão? Muito bem. Fabiana, deputado Caio Nárcio, quero, antes, Fabiana, fazer aqui um registro que o deputado Caio Nárcio é um deputado que está conosco agora nessa legislatura e é um deputado que vem se destacando, né? Ele é um opositor competente, muitas vezes duro, mas tem sido muito leal e correto conosco na defesa do projeto, das ideias, né, que ele entende que é aquilo que é o melhor para o Brasil. Então, para mim, é uma satisfação poder estar aqui junto com ele. Fui deputado junto com o pai dele, né, e hoje poder estar aqui convivendo com ele. Eu acho que é absolutamente natural e é uma obrigação de qualquer administrador público ter um processo permanente de ajustes e corrigindo aquilo que eventualmente precisa ser corrigido, precisa ser melhorado, né? Nós estamos vivendo um cenário de uma crise, né? Não é uma crise só no Brasil, todos nós sabemos disso. É uma crise de reestruturação do capitalismo a nível mundial, uma perda do valor das commodities no mercado internacional, uma retração de mercados. Isso tem atingido muito o Brasil. Nós, o ano passado, de 2015, não aumentamos despesa, pelo contrário, tivemos um corte importante, mas tivemos dificuldade porque a receita não se realizou da maneira prevista, da maneira adequada. E, evidentemente, isso obriga que o poder público esteja sempre tentando ajustar, né? Nós temos muitos programas sociais. Muitos deles que são em parceria com os estados, com os municípios, onde a fiscalização se dá de forma compartilhada, muitas vezes com parcerias com organizações da sociedade civil. E a presidenta Dilma, ela é muito correta nesse aspecto. Nós vamos preservar os programas. Vocês viram o esforço que a gente fez no final do ano para evitar um corte de 10 bilhões do Bolsa Família, que o relator queria aprovar, que retiraria cerca de 35%, né, dos recursos do programa. Agora, não é porque nós priorizamos esses programas que eles não devem ser fiscalizados. Pelo contrário, nós temos que ter um absoluto rigor. E nós queremos que essa marca, né, da busca de eficiência, do controle, efetivamente seja uma característica não só do governo federal, mas de todos os nossos parceiros. Então, eu saúdo como algo positivo a declaração do novo ministro do Planejamento e acho que, de maneira alguma, isso pode ser lido como alguma tentativa de reduzir esta política que foi implementada pelo presidente Lula e que tem sido mantida, né, pela nossa presidenta Dilma. Obrigada, deputado Paulo Pimenta. Deputado Caio Nárcio, como a oposição vê essa iniciativa do governo de avaliar todos, passar, de repente, assim, avaliar a efetividade e se há ou não distorções nos programas sociais? Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui no programa mais uma vez, fazer os meus cumprimentos recíprocos ao deputado Paulo Pimenta, nós que tivemos um ano passado que comungamos da mesma comissão, a Comissão de Orçamento, e quero dizer que não é fácil cumprir a missão
que o deputado Paulo Pimenta tem cumprido no âmbito do governo, porque defender um governo desse jeito é muito difícil e precisa de coragem e convicção, que é algo muito difícil de ter no momento em que o governo comete grandes erros e não assume. O grande problema do governo é isso. Nós tivemos, durante a semana, a vinda da presidente Dilma ao Congresso, onde ela anuncia números, como o deputado Paulo Pimenta disse, que houve uma redução no custeio do Estado. Não é verdade. Quando ela disse isso, por exemplo, no Congresso, ela disse, ressalvando as contas de energia, o Estado economizou 6,8, tantos por cento em seu custeio. A verdade do governo e a verdade do Brasil é que a presidente foi ao Brasil ano passado dizendo que faria uma reforma, cortaria 3 mil cargos comissionados, cortaria um volume de ministérios e que não aconteceu. Essa é a verdade. Isso que nós temos que colocar. E enquanto nós não temos o enfrentamento da verdade, nós temos uma dificuldade de resolver os problemas. No âmbito dos programas sociais, nós sabemos que o Pronatec, o ano passado, por exemplo, quase não existiu. Nós sabemos da redução que houve, por exemplo, no âmbito do FIES, causando uma dificuldade enorme das pessoas. E na peça orçamentária do ano passado, é importante dizer, o governo, dos 15 bilhões programados para o programa Minha Casa Minha Vida, o governo mandou cortar 5. Da farmácia popular, a peça que o governo mandou para a comissão de orçamento veio extinguindo o programa e, quer dizer, foi lá na comissão de orçamento que nós tivemos a atividade de recompor 500 milhões. Então, a grande verdade é sim, os programas sociais têm exageros. E é lógico, a marca do PT nunca foi a boa administração. Essa é uma verdade. Quando o deputado Paulo Pimenta diz que nós precisamos perseguir a boa administração dos gastos públicos, eu concordo, mas essa nunca foi a marca da administração do PT. Eu acho que existem exageros, nós temos, obviamente, várias constatações que tem pessoas recebendo de forma indevida, por exemplo, a questão do benefício do Bolsa Família, que eu acho que é um grande benefício e deve ser feito com qualidade, porque quando alguém está recebendo sem merecer, alguém que merece está deixando de receber. Mas o país que eu quero construir, e acho que seria importante que a gente fizesse, não é o país que comemora 8, 10 milhões de pessoas no programa Bolsa Família, mas é o país que dá cidadania às pessoas e emprego para que a gente possa comemorar que 5, 10 milhões de brasileiros não precisam mais ter acesso ao benefício porque chegaram à cidadania. E isso, infelizmente, esse ano nós vimos muitos brasileiros perdendo essa condição que havia sido conquistada. Obrigada, deputado Caio Narso. Qual é a efetividade que o senhor pretende, o senhor acha que o governo deveria buscar, olhando por esse ponto de vista que o deputado levantou, se apenas a irregularidade, se as pessoas que estão recebendo estão inscritas nos programas, por exemplo, como o Bolsa Família, deveriam estar ou não recebendo, ou se estão saindo do programa porque melhoraram de vida, ou seja, se o programa teve o propósito de ajudar naquela fase de transição. Perfeito. Deputado Paulo Pimenta. Bem, o programa Bolsa Família é um programa reconhecido internacionalmente, né? Hoje ele é referência para o mundo. E foi o principal programa responsável por tirar o Brasil do mapa da fome. Isso foi uma conquista histórica, né, do nosso país, um país que durante séculos conviveu com essa chaga de ter um percentual enorme da nossa população vivendo abaixo da linha da miséria. Agora, o governo do presidente Lula e o governo da presidenta Dilma, ele tem uma marca fundamental que foi a marca da inclusão. E no governo que possibilitou que segmentos da sociedade, que setores da sociedade, que nunca tinham tido antes a oportunidade de acessar determinados direitos e oportunidades, tiveram, né? Você imagina que um dos primeiros programas que o presidente Lula lançou foi o Luz para Todos. Nós assumimos um país que tinha milhões de pessoas que não tinham luz em casa, né? Você imagina, hoje nós temos praticamente o dobro de vagas das universidades federais, né? Um programa como o ProUni. Hoje nós temos mais de 30% dos jovens na universidade que são a primeira geração da sua família que chegou à universidade, né? Nós tivemos que aprovar uma lei, porque tinha sido aprovada uma lei que proibia novas escolas técnicas no Brasil. Nós temos hoje centenas de escolas técnicas federais. O programa Minha Casa Minha Vida, o programa Pronatec, então são muitos programas sociais, né?
E você precisa estar constantemente ajustando esses programas. O próprio FIES, né? Quer dizer, nós assumimos aqui, existia um antigo FIES que era uma dívida interminável, um juro absurdo, as pessoas com fiador. Eu trabalhei muito na questão do FIES. Ingressaram milhões de novos jovens. Agora você tem que, em determinado momento, ver se aquele curso, né, atende às exigências do MEC, se ele está efetivamente de acordo com aquilo que o mercado precisa, se aquela universidade, se aquela faculdade cumpre minimamente as exigências. Isso é uma gestão, né? Colocar correta. critérios para Exatamente. que o aluno tenha acesso Então ao FIES. não há de maneira alguma aqui uma perda, né, de benefícios. Você tem programas que são muito grandes, como você tem o seguro-defeso, você tem o salário-desemprego, que nós estamos sempre procurando corrigir, ajustar, né? E o governo federal ele é muito rigoroso em termos de CGU, Tribunal de Contas, Ministério Público. Agora, distorções elas ocorrem, né? A seleção lá na ponta, por exemplo, sobre o Bolsa Família, é feita pelas prefeituras municipais. O acompanhamento, se a criança está na escola, se não está na escola. Quando nós detectamos, nós agimos. E há um controle bastante rigoroso nesse sentido. Então, eu só vejo como positiva a manifestação. O ministro Simão é uma pessoa que vem da Controladoria, né, que tem uma experiência importante nesse sentido. E num momento de crise, é que nem uma família. Você tem um momento de dificuldade, né, dentro da sua casa. O que você faz? Você procura, né, ser mais eficiente naquilo que você faz. Vai gastar menos luz, né, vai corrigir um pouco mais isso. Então, administrar um país, existe uma lógica que não é muito diferente do cuidado que você tem, né, no seu dia a dia. Então, eu acho assim que qualquer pessoa que olhar com isenção sabe que o Brasil mudou muito ao longo dessas últimas gestões, né? Agora, nós não achamos que nós somos imunes a erros, muito pelo contrário. Sabemos também que uma economia de um país, ela vive os efeitos da crise internacional que o mundo está vivendo. E temos a humildade, né, necessária, a presidenta disse isso aqui, de estar constantemente em busca de melhorar aquilo que a gente está fazendo. Então, para nós não há nenhum problema nesse sentido. Todo mundo que tiver colaboração, contribuição, souber de irregularidade, souber de eventualmente algo que não está funcionando de maneira adequada, nós temos o maior interesse em saber exatamente para poder corrigir. Obrigada, deputado Paulo Pimenta. Nós vamos continuar essa discussão dentro de instantes. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e volta já. Voltamos a apresentar o Brasil em Debate, hoje com a presença dos deputados Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, e Caio Nárcio, do PSDB de Minas Gerais. Eu sou Fabiana Mello e nós estamos discutindo a intenção do governo de reavaliar todos os programas sociais. Deputado Caio Nárcio, o deputado Paulo Pimenta citou o seguro-defeso, a intenção do governo de avaliar, de passar na prática um pente fino. E o governo editou uma portaria, ao final do ano passado, suspendendo o período de defeso para várias espécies e suspendendo o pagamento para os pescadores do seguro-defeso durante esse período. O Congresso acabou editando um decreto legislativo para suspender a eficácia dessa portaria. Houve recurso ao Supremo, uma liminar concedida para suspender o decreto legislativo. Como é que o senhor vê a ação do Congresso e da Câmara também nessa intenção do governo de avaliar os programas sociais? Bom, primeiro, eu acho que o Congresso tem que cumprir a sua função, fiscalizar o Executivo. E o Congresso tem feito isso. Nós temos assistido também, de uma maneira consecutiva, nós assistimos no ano passado o governo retirando diversos direitos trabalhistas, né? A gente viu na questão do seguro-desemprego, na questão das pensões por morte, agora nessa questão do seguro-defeso. E a realidade que a gente enxerga é que o governo fez um governo para a campanha e outro na hora de gerir.
Então nós assistimos todos os tipos de benesses serem espalhados num período eleitoral, inclusive de forma oportunista, por exemplo, na questão da energia, que todos nós assistimos a presidente ir à televisão, dizer que as contas de energia iriam reduzir, e todo mundo viu o que aconteceu depois das eleições. Então é um governo que fez de tudo que podia para ganhar a eleição e agora está fazendo tudo ao contrário, retirando os direitos trabalhistas, intervindo nas questões e principalmente na atividade do Congresso. Quer dizer, se o Congresso tem a função de analisar as propostas do governo, fiscalizá-las e opinar sobre elas, o governo não concorda e judicializa o papel do Legislativo, sem respeitar o Legislativo. O que eu acredito é que um governo sério, que queira de verdade transformar o país, ao invés de culpar o Congresso, ele tem que vir aqui dialogar, convencer. Não é esse o papel que ele tem feito. Então, ele manda uma proposta sem discutir com o Parlamento faz uma alternativa à proposta, ele vai e judicializa a questão. Não respeita a soberania do Congresso, da Câmara, do Senado, e judicializa a questão para impor a sua vontade a uma realidade que nós não concordamos. Então, eu acho que o Congresso, a Câmara, o Senado são soberanos no seu papel de fazer e acho que o governo deveria saber perder, saber ter a humildade para poder discutir as questões e dizer, olha, se isso teve um papel de discussão nas duas casas legislativas e foi pensado diferente, talvez o governo esteja errado. Talvez eu não esteja tratando isso da melhor maneira, mas, felizmente, o papel da humildade não tem sido o principal papel que o governo tem jogado durante esse período. Obrigada, deputado Caio Inácio. Deputado Paulo Pimenta, o senhor acha que o governo deve incluir o Congresso nessa avaliação dos programas sociais? Com certeza, né? Com certeza, o Congresso Nacional não só deve, como tem essa obrigação, inclusive. Porque é uma das suas tarefas, das suas funções, fiscalizar a própria atividade do Poder Executivo. Agora, o que é importante que as pessoas entendam? Sempre que você estabelece uma norma, que você quer ter um controle maior, que você quer aumentar a fiscalização, você sofre alguma resistência, né? Porque, muitas vezes, o tamanho do Estado brasileiro, ele provoca distorções. Eu me recordo, Caio, quando, anos atrás, foi determinado pelo INSS o recadastramento anual dos aposentados, dos idosos. Teve uma grita. Mas as pessoas vão ter que ir no INSS, vão ter que ir no banco ser reconhecidas, isso aí, coisa e tal. Porque havia uma suspeita e haviam denúncias, né, que as pessoas morriam e continuavam recebendo as aposentadorias. Porque, mas cabe, a certidão de óbito tem que ser mandada para o cartório. Mas não funcionava. E as pessoas fizeram discurso. Isso é uma pessoa idosa. Não era nada daquilo. E o que se evidenciou? Que existiam milhares de pessoas, muitas delas que faziam discurso, e que a pessoa tinha morrido e o cartão do INSS continuava e a família recebia. Quer dizer, alguém perdeu algum benefício? Evidente que não. Mas isso ajustou. Pessoas... Não, quem perdeu, né? perderam os malandros, aqueles que não tinham direito. Os malandros, né? Aqueles que se aproveitam do tamanho da máquina do Estado para achar um jeito de... Eu, por exemplo, sou muito... se eu pudesse, eu seria muito mais rigoroso do que eu sou. Por exemplo, eu tenho muita vontade de... Eu acho, por exemplo, tem uma coisa que me incomoda muito, essa história da filha solteira de funcionários públicos, das carreiras civis e militares, que têm direito a grandes pensões e grandes salários. Todo mundo sabe que elas já casaram 3, 4 vezes, muitas delas no religioso, têm 5, 6 filhos, vivem união estável, tem todos os direitos de uma pessoa casada, mas não para pensão, ela é solteira. Isso é um escândalo. Você está vendo uma matéria num jornal, um mega casamento no Rio de Janeiro, solenidade, o terceiro casamento da socialite, né? Sempre no religioso, porque ela é filha do... Isso é um deboche com o poder público, né? Senão, eu queria ter capacidade do Estado brasileiro de dizer, não, minha filha, tu não é solteira, tu é casada, tu tem não Estado, tu tem que perder esse benefício, isso que tu está fazendo é um escárnio com o poder público.
Então nós ainda temos muitas distorções. Você vê agora, a LDO aprovou aqui uma medida. O que quer dizer a LDO? Olha, a pessoa para receber auxílio moradia, ela não pode ter casa na cidade, ou o cônjuge. E no caso, ela tem que apresentar, se ela não tem casa, a nota do aluguel ou do hotel onde ela mora. Deu uma revolta. Deu uma revolta de setores da burocracia do Estado. Porque a LDO diz que, se eles tiverem casa na cidade, eles não podem receber auxílio moradia, ou se a esposa, ou o cônjuge tiver. E se eles não têm casa, eles têm que apresentar a nota do aluguel, do hotel ou do lugar. Alguém de sã consciência acha que essa medida está errada? É razoável que o poder público pague sem exigir o mínimo de fiscalização e de controle? Então, eu quero dizer o seguinte, o governo está correto. Nós temos que ter um processo mais eficiente, mais efetivo, buscar isso. Então, eu estou aplaudindo essas medidas e vou trabalhar para que elas sejam implementadas cada vez com mais rigor, com mais eficiência, e que as pessoas têm que denunciar quando sabem alguma irregularidade. Obrigada, deputado Paulo Pimenta. Deputado Caio Nardes, qual a opinião do senhor sobre essas colocações feitas pelo deputado Paulo Pimenta? Bom, primeiro eu acho que a fiscalização de qualquer programa é um respeito à administração da máquina pública. Existem distorções, sim, inúmeras dentro do governo, dentro dos programas sociais que devem ser revistas. Em alguns casos, eu vejo, de forma oportunista, o governo fazendo medidas em justificativa da fiscalização, inclusive atrapalhando as pessoas que têm direito a receber benefício. Por exemplo, nós assistimos com relação à questão fiscal do INSS, com algumas greves que não foram sanadas, as pessoas por muito tempo aí tentando poder ter acesso ao fiscal para poder ter acesso ao seu benefício. O governo não resolve o problema e nesse meio tempo as pessoas que têm direito ao acesso não podem resolver. Isso não pode ser considerado fiscalização. Isso é uma maneira de poder burlar o sistema e conseguir economizar algum dinheiro que dá direito às pessoas. Mas não é só isso. Eu acho que a grande realidade, nós estamos discutindo aqui a questão dos programas sociais, é que o Brasil mudou muito, sim. E ele começou a mudar com o maior programa social da história do Brasil, que foi o controle da inflação, porque a inflação corrói a vida das pessoas. E o início dos programas sociais, que é de distribuição de renda, começaram no governo do PSDB, através dos programas que na época eram chamados Bolsa Escola, Bolsa Vale Gás e o Bolsa Alimentação. Então, quer dizer, esses 3 programas depois na frente foram reunidos em um programa que foi chamado de Bolsa Família, que atende praticamente essas questões. Mas a grande verdade é que o brasileiro que está em casa hoje sabe que as suas conquistas estão indo embora. Aquele que teve a possibilidade de comprar a casa está perdendo o emprego, está perdendo a renda e por muitas vezes está correndo o risco de perder o seu imóvel. Aquele que teve a oportunidade de comprar o seu carro, o seu veículo, já sabe que sem o emprego que está colocado na vida dele, ele também já está tendo que devolver o seu carro. E as grandes conquistas estão indo embora. Na verdade, o ano passado, por exemplo, muitos alunos que queriam fazer o curso, estar presente nos programas sociais como o FIES, por exemplo, não tiveram a possibilidade de acessá-lo. Alguns ficaram fora no meio do caminho. E como o deputado Paulo Pimenta falou, eu tive a alegria de poder, no ano passado, em conjunto com o governo, com a comissão, de forma suprapartidária, que eu acho que é assim que deve ser tratada a educação, de fazermos um projeto para resolver os critérios do FIES. Eu acho que nós tivemos um bom caminho, mas que houve distorções até a gente chegar nessa questão. O FIES, sem dúvida, é um grande programa. E o que nós temos que fazer, na verdade? Vamos enfrentar a realidade. A verdade é que os programas sociais estão diminuindo no governo. E o grande programa social, que é a geração de emprego, o controle da inflação, não está andando da maneira correta. Eu digo, o governo está com uma receita muito ruim, que é criar mais impostos e isso está gerando menos emprego. O caminho que nós temos que fazer é gerar mais emprego, menos impostos. Aí a cidadania vai garantir as pessoas a terem acesso e condição a manter os benefícios que se tem.
Bom, deputados, a gente pode marcar uma nova conversa para discutir a questão da política econômica, geração de empregos, mas numa próxima oportunidade. Eu agradeço muitíssimo a presença dos senhores aqui na TV Câmara. Eu agradeço a oportunidade também. Eu também, muito obrigado. Eu conversei com os deputados Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, e Caio Nárcio, do PSDB de Minas Gerais. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras edições do Brasil em Debate na internet. O nosso endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate. E se quiser entrar em contato com a gente, é só ligar para o 0800 619 619. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade. Até lá!